Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo algumas prioridades, dando introdução a esse nosso primeiro momento da nossa aula. Vamos estar tendo nesse primeiro momento a questão sobre a introdução ao computador. Vamos estar vendo algumas coisas, algumas curiosidades sobre essa nossa máquina, sobre essa máquina que está presente conosco todos os dias. O computador é uma máquina que processa informações eletronicamente na forma de dados, podendo ser programado para as diversas tarefas, né? Ou seja, dentro da tecnologia de hoje, nós vemos que os computadores, eles fazem diversas coisas. Um computador, ele não somente apresenta resultados, ele não somente contém um sistema que faz com que ele funcione, né? Não tem somente gastos, mas também ele tem totalmente, né, uma estrutura, uma utilidade bem alta, né, que é um grande atendimento, né, para as pessoas, né? A informática que torna a informação automática não deve intimidar e tampouco iludir. A informática e computadores foram criados para a resolução de problemas e o auxílio às pessoas, né? Justamente, pessoal, esse tipo de proposta que nós temos a transmitir, né? A questão do benefício que as máquinas, que são os computadores, né? Não somente os computadores, mas também os dispositivos, os demais dispositivos, eles contêm uma função que é transmitir, né, esta questão da utilidade, né? Eles transmitem a utilidade, eles fazem com que a utilidade deles, né, seja bem exigida, né, para as pessoas que vão fazer o uso dele, né? Ou seja, pessoal, não somente os computadores e também outros dispositivos, mas são itens, são elementos que ajudam e que tornam o dia a dia profissional, né, profissional e pessoal das pessoas com mais facilidade. Temos no caso, dentre a questão do computador, que é composto por situações em que ocorre a questão de processamento. Para o funcionamento correto do computador, ele passa por um momento chamado de processamento, uma situação em que ele está fazendo o carregamento, né, de informações que são transmitidas por meio de certas correntes. Temos no caso a unidade de entrada de dados, que são as informações iniciais, as que entram no computador, né? Quando você está digitando lá, está pesquisando alguma coisa lá, as informações que entram, né, são as informações iniciais, né, que são apresentadas ali, as informações que o computador processa para si mesmo, né? Ou então no momento de início dele, ele começa a estar passando, né, fazendo a emissão de relatórios digitalizados que são repassados para a centralização do sistema dele, né? Temos também a unidade central de processamento, né, que por base nisso ela contém diversas estruturações que mostram, né, como que essas informações são passadas, né, o meio que elas são passadas, né, inclusive nas pesquisas, né, pesquisas que as pessoas fazem pela internet, né, principalmente aí pelo Google, ainda por cima, as pessoas vão lá, digitam, né, fazem a sua pesquisa, aí passa por um momento, né, por essa questão da entrada de dados, né, ou seja, as informações iniciais estão adicionando, né, itens que podem ser, né, que podem ter um certo tipo de resultado, né. Temos também em questão a central de processamento, em que no caso mostra como que ocorre, né, esse ponto, inclusive até no Google mostra aproximadamente tantos resultados em segundos, né, em tantos segundos, né, sendo também uma questão de processamento, e também a saída de dados, em que no caso seria, né, a resolução, seria o apreço, né, daquilo que foi procurado, né, seria no caso a resolução daquilo que foi procurado, né.
Nisso, esses resultados, pessoal, que são emitidos pelo computador em referência àquilo que foi iniciado, né, eles contêm um armazenamento interno que é chamado de memória, né? E dentro desta memória, essas informações são armazenadas, né? Diversas informações são armazenadas. Dentro dela, nós podemos acessar qualquer tipo de arquivo que esteja dentro, né, dentro do disco rígido, né? Não somente dentro do disco rígido, mas também em arquivos que estão, né, bem guardados, né, que estão bem pressurizados dentro do computador. Hardware e software. O hardware, pessoal, provavelmente a maioria de vocês já devem ter ouvido falar sobre hardware e software, qual que seria a diferença entre um e o outro, né? Porque são situações, né? São nomes um pouco iguais, né? Mas têm definições diferentes. O hardware, pessoal, é a parte física do computador. Ou seja, o conjunto de dispositivos responsáveis pelo processamento das informações, né? São dispositivos, né? São componentes que permitem a entrada de informações dentro do sistema interno, né? Sendo no caso aí o teclado, o mouse, a impressora, né? O monitor, né? As peças, né? Por meio desses elementos, permitem a inserção de informações dentro, né? Do sistema interno, né? Ou seja, podemos definir que hardware define uma questão de inserir, né, por dentro, né, do computador, por meio desses elementos, né, novas informações que serão redigidas, né, propriamente ao usuário, né? E temos também, pessoal, o software, que é uma coleção de dados ou, no caso, instruções que informam a um mecanismo como trabalhar. Ele nada mais, nada menos do que é um programa que você aceita no celular, no tablet, no PC ou em qualquer outro dispositivo eletrônico, né? Ou seja, podemos definir que o software ele é composto por um conjunto de aplicações que regem o sistema, né? Podemos definir então que o software ele fica responsável pelo processamento interno de dentro do sistema de dados. Já o hardware ele contém, né, essa questão de estar mostrando, né, para esse ponto, né, do software, uma uma coleção diferente, né, que seria, ao invés de ser dados, né, que estão sendo armazenados ali, são um conjunto de informações que completam o computador. Um dos primeiros relatos a um software desenvolvido foi registrado no século XIX. Ada Lovelace, convencida com a primeira programadora, escreveu um algoritmo que fazia com que a máquina analítica fosse capaz de calcular uma sequência conhecida como números de Bernoulli, né, pessoal? Uma sequência bem grande que foi elaborada por ela, né? Naquele período, pessoal, dentre esse momento assim, foram registrados alguns méritos, né, que foram associados a ela com base nessa questão do desenvolvimento eletrônico, né? Algumas máquinas projetadas dentro, né, da sua próxima programação são associadas a ela, né? Por meio dela que tem um convencimento, né, de máquinas que foram progredindo, né, ao longo desses tempos, né? Ou seja, através disso nós podemos perceber que o avanço tecnológico não somente é a tecnologia interna, mas também de aplicações, né, foi um grande conhecimento bem avançado, né? Podemos ver que de um algoritmo nós temos, né, de um algoritmo simples nós temos uma máquina, né, que não somente faz, né, a função de ter o seu funcionamento, mas também nos mostra resultados comuns, ok? O software possui, no caso, algumas divisões. Vemos também o software contém as seguintes divisões. Temos software de sistema, né? O software de sistema é um sistema responsável por gerenciar o comportamento do hardware de um dispositivo, né? Ou seja, quando você tem um dispositivo, você percebe que ele possui uma versão e um modelo, né? Esse modelo de sistema, né? Que é conhecido aí como modelo de sistema, né? Esse modelo de sistema ele é uma definição de software, né?
Podemos ver que no caso fica um pouquinho assim, bem amostras em dispositivos assim comuns, né, em vários dispositivos que as pessoas usam, a questão, né, do modelo, né, a questão do modelo é a questão do sistema, né, pode parecer um pouquinho amostra, né, para as pessoas que estão, né, fazendo uso dessas aplicações para poder fazer controles internos, né. Assim, ele oferece funcionalidades básicas exigidas pelos usuários ou até mesmo por outros software, né, que são os conhecidos aí, o Windows, a Apple, né, o Linux, né, também o Android, né, são versões, né, internas do sistema que demonstram o funcionamento capaz delas, ok? Temos também os softwares de aplicativo, que são aqueles que permitem os usuários de realizarem uma ou mais tarefas específicas, né? Ou seja, não tem somente aplicações, né? Por exemplo, o usuário está ali, né, usando seu dispositivo, né, com todas as aplicações, né? Aí vai nesse tipo de momento, ele utiliza, né, aplicações próprias que fazem com que ele também tenha, né, digamos assim, uma ideia mais equilibrada, né? Podemos dizer assim, com que uma forma melhor, né, para poder estar tendo aí, né? São, em sua maioria, os software que você utiliza geralmente no celular ou no PC, né? Ou seja, itens sociais, WhatsApp, por exemplo, né? A plataforma Google, né? São aplicações, pessoal, que nós usamos durante o nosso dia, né, ao decorrer do nosso dia, e essas considerações e essas aplicações são consideradas únicas, né, porque elas transmitem, né, essa questão aí, né, esse modo aí de estar facilitando, né, a vida do usuário durante aquele momento de uso dele, né. Dentro da categoria é preciso ficar atento com softwares maliciosos, né? Podemos conhecer aí por malwares. Esse tipo de programa é desenvolvido para causar danos nos seus dispositivos e pode até mesmo roubar os seus dados que ali estão armazenados, tá? Ou seja, pessoal, nisso nós podemos ver que a aplicação de software é necessária para o nosso dia, né? E que também existem, né, malwares, né, que são no caso sistemas internos que são programados, né, ou então que são emergidos para acabar, né, com aplicações, né, com aplicações aí que são, né, bem associadas aos usuários, né? Essas aplicações são priorizadas, né? Elas são priorizadas a eles, e também nesse âmbito o modo de como ela eleva, né, esse sentido fica até bem dentro do sentido, né, pessoal? Porque ali no caso você tem uma situação de um sistema de celular, né, de um gerenciamento completo de aplicativos, e tem ali também alguns vírus ali que estão ali contaminando, né, que podem, né, estar fazendo o ato ali de contaminar os aplicativos que as pessoas começam a usar, né? Dispositivos de entrada e saída. Temos no caso, pessoal, dispositivos de entrada e saída que são muito utilizados também, né? São dispositivos ou peças, né, de equipamentos que fornecem informação ao computador, né? Ou seja, são dispositivos que são associados ao computador, que transmitem informação para ele, que enviam mensagem para ele, né? Que enviam, né? O dispositivo de entrada permite a comunicação do utilizador para o computador, né? São meio que tradutores, né, para a questão de sistema. Podemos citar aí, pessoal, os microfones, né, as webcams, né, os mouses, os teclados, né, e também no caso, pessoal, na questão de videogames, né, para usuários que gostam de jogar videogames, utilizam, né, a manete, né, um recurso bem utilizado e transmite comunicação, né, para o servidor daquele dispositivo, né, melhorando ainda por cima a comunicação, né, que o usuário tem, que o item, né, que o usuário tem com o dispositivo, né. Os dispositivos de saída exibem dados de informações processadas pelo computador, sendo também chamados de unidades de saídas, que por palavras permitem a comunicação do computador
do computador para o utilizador. Ou seja, pessoal, nesses dispositivos de saída, eles não enviam, eles recebem, né? Eles recebem, né, esse tipo de fonte para, né, uma comunicação mais severa com o comunicador, né? Ou seja, ao invés deles enviarem, né, ao invés de terem dispositivos para poder enviar nessa situação, nós temos dispositivos que emitem, né, informação. Eles fazem emissão de informações para nós, né, utilizadores que está fazendo uso ali naquele momento. Temos no caso aí também como exemplo os fones de ouvido, né, os alto-falantes, né, as impressoras, né, são dispositivos que podem ser considerados aí como emissores, né, são receptores, né, que recebem que recebem do computador e que transmitem, né, para o utilizador aí, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas, pode estar fazendo a leitura da nossa apostila aí, né? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir estar compreendendo facilitadamente o conteúdo, ok? Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.